Gente, a gente viu até agora a história do Shaul. A gente viu que como pode o primeiro rei de Israel, que era de uma tribo que não era idólatra, e que era um homem que do pescoço para cima era o maior de Israel, ou seja, dentro da mente dele, dentro da forma dele entender Alahá, não existia ninguém maior do que ele. Existe também toda uma conotação, uma roupagem espiritual que está sendo discutida ali justamente por essa questão do rei Davi, ele ter sido uma pessoa que descendia dos moabitas, como que pode, já que ele não era judeu de fato, e tudo isso está acontecendo com ele, não segundo a regra que se dá, ou seja, ele era 50% moabita e 50% judeu, apesar que a gente sabe que isso não tem nada a ver, né? A gente sabe que isso não tem nada a ver. Mas era a discussão que tinha-se ali. Já o rei Shaul era um homem totalmente voltado para o eterno também, que tinha as suas falhas de alma. E essas falhas era essa questão que está sendo discutida aqui, mas que por causa da techuvá que ele fazia, ele tinha grandes méritos, e ele podia agora retornar para fazer techuvá. Eu vou botar uma história no canal interessante sobre os espíritos que nem pode fazer passar agarrado nesse nosso mundo aqui. Ele nem pode ir para o Guerrinom. Dependendo do tipo de curto-circuito que a pessoa faça, não é fácil de consertar e nem ir para a retificação ela pode. Ela fica presa nesse mundo aqui. Pode ficar preso muitos e muitos anos. Realmente é fora do comum o nível de Torá que a gente tem que pegar, tem que botar nas nossas vidas. Como eu disse para vocês, existem muitas argumentações, muitas questões, e que essas questões, às vezes, podem trazer uma desconfiguração interna. O primeiro ponto é que a gente deve saber que tudo está na mão de Deus. Eu não posso mudar a consciência de ninguém em relação à Torá. É o Eterno que tem esse trabalho de fazer. E vamos lá, se a pessoa, ela, como a maioria dos seres humanos, ela no seu princípio de vida, ela tem que passar por uma distração, cometer alguns erros, porque dentro dessa alma tem esses erros, e ela precisa passar pelaquela dor da retificação, e aquela dor vai gerar para uma próxima vida, como a gente vai ver agora, um sistema de defesa. Vamos ver essa história de Rambam, que também é chamado de Maimônides. Vamos lá. No livro de Haram e Pano, na letra Aleph quer dizer no número 1, na seção 8, escreve que o rei Shaul reencarnou como Raham Shamuel. Né? Isso está lá na seção 151, escreve que Maimônides é a reencarnação de Shamuel, que foi um grande médico e trabalhou como médico particular do rei Shapur I. O que a gente está falando aqui? O Shaul, ele reencarnou como Shamuel, exatamente como Shamuel, que era um grande alahista e ajudou muito na construção do Talmud. Ele escreveu o Talmud. Agora, ele vai reencarnar como Rambam, que é também conhecido como Maimônides, o maior compilador da Alahá, e que é seguido hoje pelos judeus que seguem o judaísmo que nós conhecemos hoje, como sefardita. Ou seja, um judaísmo totalmente racionalista. E vocês vão entender como é incrível e como o Eterno ele faz as coisas de uma forma correta, segundo o ato de reencarnação de cada pessoa. E o Shamuel, ele foi um grande médico, ele cuidou do rei Shapur,
E o Rambam também foi um grande médico. Ele foi um oficial do rei Saladino, ele que oficiava ali para ele toda a medicina. O Rambam salvou tantas vidas, mas tantas vidas, que ele tinha um trabalho imenso. Quando ele ia para o trabalho, ele fazia uma caminhada e já tinha uma fila de pessoas esperando ele no meio do caminho. Ele parava, tinha uma fila, ele atendia um e outro. Quer dizer, para fazer isso, ele tinha que sair bem mais cedo de casa, sempre preocupado com o bem-estar das outras pessoas. Ele resolvia todos os problemas, ele dava remédio para cuidar da saúde da pessoa. E hoje a gente só cuida das pessoas quando tem dinheiro, né? Não, nesse caso ele não fazia isso, ele ajudava realmente as pessoas. E às vezes ele podia receber alguma coisa em troca, mas a intenção dele era ver as pessoas boas, porque assim é com todo aquele que tem a presença divina, porque Hashem, ele só quer fazer o bem para as pessoas. E quando ele voltava à noite, eles estavam lá do outro lado da calçada, esperando ele para falar o que tinha funcionado, não tinha funcionado, e assim era a vida dele. Quando ele chegava, então, lá no seu ofício com o rei, ele tinha o trabalho de atender as pessoas do palácio e todos que estão ali. É daí que sai o livro Guia dos Perplexos, onde ele tem uma conversa com esse rei e ele acaba convertendo esse rei Saladino, de onde vai sair o que nós conhecemos como judeus asquenazitas, que são brancos. Por quê? Eles descendem daqueles czares que estavam lá naquela época e que vem desse rei que nós acabamos de citar, que é o rei Saladino. Olha que coisa interessante. E vai se dizer dentro da própria questão entre os judeus sefarditas que os askenazitas, por ter uma cor branca, eles não são descendentes diretos dos judeus, mas que eles se converteram há uns 1000 anos atrás e assim eles trouxeram toda essa conotação do judaísmo asquenazita, que é totalmente diferente do sefardita. Muito bem. De contrapartida, né, ele vai salvar essas vidas e as pessoas vão estar sempre lá do outro lado para agradecer ele e para falar como o remédio foi bom e que realmente o tratamento deu certo. Isso se chama agradecimento. E com isso ele vai reparar por ter tirado a vida dos Corranim lá atrás. Ele vai dar às pessoas vidas nessa reencarnação de Shaul como Maimônides. É interessante notar que, embora não vai ter nada a ver aqui com a questão, que quando a pessoa reencarna, ela vai trazer certas habilidades que ela teve na vida anterior. Então, o Raham Samuel foi um grande astrônomo que disse: eu conheço o caminho astral melhor do que o caminho da minha cidade, Nardeia. Ou seja, toda essa questão de mapas astrológicos, entradas de alma, medições para as festas judaicas, saber os tempos e o apontamento, ele sabia de cor. Era uma coisa muito mais fácil para ele do que até conhecer as ruas que ele andava. Então, aqui vai dizer que esses conceitos astronômicos do Raham Samuel é atualmente ainda reconhecido pela ciência. Eles ficam espantados. Como ele poderia ter esse conhecimento há 1.700 anos atrás? Não havia nem lupa naquela época para se olhar para o céu. E ele tinha um grande conhecimento astronômico, que com certeza ele tirou da Torá. E aí ele vai receber o nome de Samuel Argnaá, ou seja, Samuel, o homem da lua, pelo muito conhecimento que ele tinha do ciclo lunar. Ele sabia fazer os cálculos do ciclo lunar. E fiquem felizes porque a gente vai aprender a fazer esse ciclo. A gente vai aprender a fazer esse cálculo junto. Assim que Hashem
dê possibilidades para a gente estar fazendo junto e aprendendo esse cálculo da Lua. Da mesma forma, o Rambam era um grande astrônomo. Ele tinha um conhecimento surpreendente nessa área. E a gente vê que essa alma, ela já tinha esse conhecimento, que ela pulou, né, exatamente para a próxima fase da sua vida. Um dos grandes saberes de Maimônides foi o ciclo lunar, onde ele calculou a contagem do ciclo lunar em detalhes, com o resultado de 29 dias, 53.059 avos de dias. Ele calculou, ele pegou lá, olhando a lua, o papel, vendo todos os graus que ele podia fazer, ele conseguiu chegar a esse nível. A NASA, que tem grandes astrônomos, e com a ajuda de telescópios modernos, chegou à conclusão que o ciclo da Lua é de 29 dias, 53.588 avos. Olha a proximidade. Já essa questão da NASA, que ela faz essa conta, né, foi feita por Carl Sagan, que é um grande astrônomo, porém, em Berlim, na Alemanha, foi alcançado o número mais próximo de 29 dias, 53.589 mil avos da parte de um dia. A questão aqui é que lá se usou as forças espirituais, ou seja, tudo que o Eterno já tinha definido, e aqui na frente eles usaram essas medidas através de lunetas e tudo que eles podiam usar, telescópios, e mesmo assim, quando eles vêm de pontos diferentes da Terra, essa questão pode mudar. Ou seja, são milésimos. Por exemplo, na primeira questão ali, 53.059. Na segunda, 53.0.588. E na de baixo, 53.0.589. Veja, há uma mudança, mesmo tendo esses equipamentos. Muito bem. Isso é só para a gente entender como é a profundidade da Torá e a seriedade, né, em ver esses astros e que eles têm um acompanhamento tremendo com o que acontece no nosso planeta. Então, para reparar a perseguição do rei Shaul a Davi, o Rambam viveu uma vida de perseguido, tanto na Espanha como em Marrocos. No decorrer de muitos anos, ele era procurado e a sua cabeça tinha um preço. Ele foi perseguido pelo rei Abed al-Mumin e seus seguidores. Com isso, pagou Rambam, que é Shaul, o sofrimento que causou a Davi. Para consertar o ponto da depressão e do suicídio de Saul, o Rambam passou por uma fase muito difícil em sua vida. Seu pai morreu, sua esposa e seus 2 filhos também morreram. Isso causou uma depressão muito profunda, que acabou deixando tudo pior, foi a morte do seu irmão. E seu irmão era um comerciante de pérolas com a Índia. E o Rambam havia depositado todo o dinheiro da família. E quando ele tem esse acidente de barco, o que acontece? Ele perde tudo, absolutamente tudo. Isso vai fazer com que o Rambam fique 10 anos em uma cama, e onde ele tinha que sair dessa situação, né? Aqui coloca que o Rambam se isolou por 1 ano. Eu tenho outras fontes que falam que foram 10 anos, que ele fez e ficou muito mal, né? E a depressão era tão forte que ele tinha por causa daquela situação, que ele desejava a morte. E a depressão era mesmo que Shaul tinha. Mas ao invés de tirar sua vida, o Rambam, de uma forma incrível, superou e seguiu em frente. Ele iluminou o mundo com a Torá.
Ele falou das leis de sabedoria, ele creu em Hashem profundamente, ele não olhou para o que estava acontecendo, ele sabia que tudo tinha um porquê. Agora, em relação aos atos da bruxaria, né, que o rei Saul e o Rahan Samuel fizeram, como nós vimos na outra aula, nos faz entender a posição tão estranha que Rambam tinha em relação a tudo isso. Ele manifestou que a bruxaria não existia outros poderes, e que tudo isso não passava de uma ilusão e uma mentira, e que eram truques baratos. Essa posição do Maimonides causou que os outros rabinos o criticassem. E eles o bombardearam com perguntas, testes, dizendo que ele estava errado. E muitos deles atribuíram essa opinião errônea a Rambam pelo fato dele ser um filósofo. Ele tinha que usar a filosofia para combater o cristianismo. Então ele usou a própria filosofia para combater o cristianismo. E por causa disso, ele não acreditava realmente em nada disso. Agora nós sabemos porque ele não entendia dessa forma. A sua alma havia sido danificada por essas questões. E agora, nessa vida, ele criou um bloqueio para tudo isso, porque ele não podia mais ir consultar nenhum tipo de espírito. E aí ele se afastou de tudo, ele ficou só com a parte mais peixa da Torá. Parte mais peixa e umas partes mais elevadas, mas sempre ele ficava com essa questão de estar longe disso tudo. E com isso ele conseguiu consertar, né, o Shaul, por isso que ele tinha essa questão de entender muitas leis da Torá, escrever Alahá, porque ele era o rei de Israel. E ele voltou também, agora como um Samuel, que era um grande amorita talmúdico, e também como um Posek, que era o Rambam. E assim eles conseguiram consertar a vida do rei Shaul.